seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Balaí Podcast. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho. Estamos aqui com uma convidada especial, a Carol Câmara, que ela é nutricionista, farmacêutica e triatleta. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir aí com todas as mulheres. Com certeza vai. Carol, conta um pouquinho pra gente sobre o que você mais tem de atendimento no seu consultório, assim, tipo, hoje em dia, assim, o que mais chega pra você? 90% é mulher, né? Porque procura nutricionista para emagrecer, por questão de estética também. E como lá eu tenho os dois públicos, tanto a parte de nutrição quanto a parte de farmácia esteta, então é bem mulher mesmo. Homem também se cuida, mas mulher desde criança, acredito que tem essa questão também de ficar preocupada com o corpo. E hoje ainda mais eu percebo que as mulheres estão muito preocupadas e o crescente atividade física, né, na vida das pessoas está muito crescente. Então, acredito que a gente saia, né, dos médicos e uma das prescrições é atividade física, né? A gente não tem como correr disso. E aí, logo depois dessa parte da atividade física, elas chegam até a mim. Porque aí começa a treinar, vê, o próprio personal fala que precisa de uma suplementação ou de algo mais específico para o que está fazendo. E aí elas vêm até a mim para poder buscar tudo isso e a gente adequar ao dia a dia delas. A Carol falou correr disso, na verdade a Carol corre para isso, né, Carol? Você é triatleta também, né, Carol? Em 2015 eu comecei a parte do triatlo, aí eu fui fazer Ironman, consegui vaga no Mundial de Kona, que é o sonho de todo triatleta, é chegar nessa vaga, né, no Mundial do Havaí. E, com isso, eu fiquei muito conhecida no meio das triatletas e também da academia, porque eu sempre fiz musculação. É algo que eu bato muito. Ah lá, adora. Eu sempre falo para os pacientes, não adianta você querer fazer triatlo ou qualquer outro esporte, né? A musculação é a base para que você tenha longevidade no esporte que você ama. Então, eu sempre estimulo também aí para a musculação, que é que eles adoram, né? Mas é isso que eu falo para todas que chegam no consultório, né? Quer fazer um aeróbico, quer fazer uma bike, um beach tênis, algo do tipo, mas se você não tem um preparo muscular para aguentar, se não tem uma musculatura boa, uma articulação boa para aguentar esse tipo de atividade física, a mulher se acaba, principalmente na hora que ela entra na menopausa, porque a hora que a gente perde nossos hormônios, literalmente as juntas não lubrificam mais, né? E aí é onde vem a lesão, quadril, joelho, ombro, então você deve pegar muito disso também, né? Sim, e hoje com o envelhecimento, né, da população, as mulheres já chegam até a mim também nessa fase, não talvez na menopausa, mas na pré-menopausa, ali na perimenopausa, porque engordam. O primeiro sintomas é começar o aumento de peso. E aí elas também chegam até no consultório para isso. Então, acredito que antes de chegar até você, chegam até mim e eu oriento sempre a buscar nessa fase perimenopausa o profissional para talvez já iniciar algo, né? Ver como que estão os hormônios, fazer um check-up geral, né? Fazer algo integrativo para melhorar a longevidade e vitalidade, né, da mulher. Que é uma fase extremamente devastadora, né, para a mulher com relação aos hormônios. Carol, e assim, só a nutrição e a farmácia esteta que fala? Esteta. A farmácia esteta, ela não resolve, não, Carol e Clícia, né, não resolve. A estética é a cerejinha do bolo depois que vem a nutrição, o treino, os hormônios, e aí a gente consegue ter a estética, porque a estética é o sinal de como que está teu corpo por dentro. O teu corpo é o espelho do teu estilo de vida. Né? Quando a gente olha para a pessoa, a gente vê que está com sobrepeso, que está com alguma coisa, você já sabe mais ou menos o estilo de vida que ela leva. Então, que ela precisa modificar ou a alimentação, ou treinar, ou realmente tem alguma parte hormonal que está interferindo em tudo isso. Alguma coisa está acontecendo de errado, alguma coisa naquela rotina dela no dia a dia não está legal, por isso que o corpo dela está respondendo daquele jeito. E, às vezes, a paciente não enxerga. Às vezes ela precisa que a gente faça essa análise, né? Na maioria das vezes a gente
gente não consegue olhar, né, pra gente ver mesmo. os problemas ou o que a gente faz de errado. É muito difícil. Você como psicóloga também deve ter muito disso. Sim, porque com é muito certeza. difícil a gente assumir a nossa culpa entre aspas, enfim, num processo que às vezes ele vem gradativo e você só vai descobrir lá na frente, né? A hora que, bum, o negócio estoura. E é numa conversa, assim, que aí a paciente às vezes fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E aí é onde a gente consegue se desenrolar, mas que nem no meu caso, na parte de menopausa, pré-menopausa, se eu não tiver a ajuda da Clícia, por exemplo, não tem como. Então, ela precisa também entrar para que a gente, em conjunto, que essa paciente com alimentação, com a suplementação, né, ou até mesmo a própria o procedimento estético, não vai fazer resultado se o hormônio dela estiver ruim. Não tem como, né? Hidratação da pele, a síntese de colágeno, tudo isso depende dos hormônios. Então, para o meu trabalho fazer efeito, eu preciso que a Clícia esteja ali na retaguarda. A gente tenta, né? Mas é que, assim, é engraçado, porque às vezes a gente busca um remédio milagroso, uma coisa que vai resolver nosso problema, só que se você parar para pensar, o que na sua rotina, na sua vida, no seu dia a dia, você consegue resolver com uma coisa. Então, isso que a gente está conversando aqui entra no mesmo aspecto, né? Não é só isso ou só aquilo, é um conjunto de mudanças. Sim, com né? certeza. Um conjunto de mudanças. Ela tem que mudar o estilo de vida, ela tem que ter um tratamento hormonal adequado, ela tem que ter uma cabeça boa. Porque às vezes ela tem um e o outro não, e não vai dar certo. E às vezes ela fala, não, então eu vou começar por tal lugar. Tem paciente que eu falo assim, não, nós vamos começar tudo junto. Sim. É tudo junto e devagar e sempre. Não queira nada de imediato também, que não vai, né? Não vai. Sim. É. Ô, Carol, e uma dúvida que eu tenho para mulheres em fase reprodutiva. Você não atende criança? Atendo desde que os pais tenham um estilo de vida saudável. Então, se a criança, por exemplo, pratica alguma atividade física, que geralmente, né, os esportistas já levam os filhos para isso também, até por correlação à disciplina. Para a criança é fundamental fazer um esporte, ter regras, né, para seguir. Eu atendo, mas se for o insucesso é muito grande quando você pega pais obesos que levam a criança e quer que você dê conta do filho deles. Não é assim que funciona. Você dá uma comida para a criança, sendo que dentro de casa os pais ensinaram outras coisas e comem outras coisas. Então, eu só atendo se os pais realmente tiverem um estilo de vida legal, adequado, e tem que ir junto para a gente tentar resolver isso em família, né? Entendi. E, assim, mulheres em fase reprodutiva, você sentiu que houve um aumento, assim, tipo, recentemente de mulheres esportistas nesse... Não, sim, tem. E até com dificuldade de engravidar. Porque o esporte de alto rendimento, a gente fala alto rendimento, somos atletas amadores. Porém, é pior. É alta performance. Porque você trabalha, você não descansa, então tem tudo isso. Então, o estresse metabólico do corpo é muito grande. E aí, isso sim pode interferir se você não se suplementar, se você não se regrar adequadamente, vai interferir na fertilidade. E aí, eu estou atendendo muitas mulheres hoje que também querem ter filhos mais para frente, né? Vai postergando essa decisão. E aí, a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer, né? Mas eu sempre peço para que 1 ano antes da gestação, começar a mudar o estilo de vida, ou também fazer uma suplementação. Os treinos em alta intensidade também têm que ser reduzidos, né? A Clícia vai saber melhor que eu aí com relação a isso, porque é muito estresse para o corpo, né? E mexe com os hormônios. E a dica, agora ela falou uma frase assim, que foi o ponto-chave. Mulherada, se vocês querem engravidar, a programação pré-concepção não é 1 mês antes de engravidar e nem quando engravida. Tem que começar cerca de 1 ano antes. Porque você tem toda uma alteração, uma mudança, uma epigenética para mudar essa parte metabólica, e você, a hora que engravidar, tá tudo lindo, bonitinho, com a casinha pronta para receber um neném. Então, acho que isso daí é o que o pessoal não vê, porque o que acontece, quando eu fazia obstetrícia era muito assim, que hoje eu não faço mais, eu vou engravidar. Aí ela resolve mudar de vida, daí 1 mês que vem ela tá grávida. Só que assim...
ela não conseguiu ter muito. Lógico que é melhor que nada, mas se a gente for pensar nessa bagagem de epigenética dela, de mudança estrutural metabólica, ela não consegue muita coisa. Então, se você conseguir ter um planejamento, o ideal seria você começar esse planejamento 1 ano antes. 1 ano antes e trazer o marido, né? O pai da pai. criança. Que é 50-50, né? Então, todos têm responsabilidade aí. Então, o homem também. Né? Também estou atendendo um homem que, às vezes, a obesidade, né? Não deixa o espermograma de qualidade, uma disfunção né? sexual, uma alteração de exame. Então, tem tudo isso. Então, sempre fazer em conjunto, né? Mas a questão aí das mulheres tem que fazer 1 ano antes para fazer essa reprogramação metabólica e o bebê vir mais saudável possível, né? Você fazer sua parte também antes, durante e após o nascimento. Entendi. Você atende atleta também? Sim. Aqui de Rio Preto? De Rio Preto. É muito diferente, Carol? É que é costume, eu faço isso o dia todo, 8 vezes por dia. Então, assim, para mim é muito fácil atender atleta, até porque eu entendo da rotina do atleta. Por ser atleta. Então, por exemplo, a gente sabe que de manhã vai ter um treino, na hora do almoço vai ter outro, no final da tarde vai ter outro. Então, geralmente são 3 treinos ao dia, né? Porque tem que encaixar um pilates, uma musculação, nadar, pedalar, correr. Então, tem tudo isso, dormir bem, trabalhar. Então, como a gente já sabe mais ou menos, você já sabe os lanches mais fáceis. O cálculo é muito mais demorado do que uma pessoa comum. Uma pessoa comum, que a gente fala, chega no consultório, a gente vê o que ela come, diminui, faz um déficit, ela vai ter sucesso. Agora, o atleta não. O atleta, se a gente não recuperar, ele vai ter dor. Às vezes, a gente mexe com a parte de cortisol, ele não vai dormir. Pode ter um overtraining. Tá? Ou chegar próximo ao overtraining, que é um processo chamado overreaching, que é necessário, mas assim, a gente tem que sair desse overreaching. A gente não pode permanecer nele, senão vira overtraining. E o overtraining, a pessoa depois não quer mais sentar numa bike, não quer contar azulejo da piscina, não suporta mais, né? Tem crise de ansiedade mesmo e mexe com toda a parte hormonal, principalmente de testosterona, cortisol, né? Então, isso daí é fundamental para o atleta se recuperar. É a recuperação dele e que vai trazer o sucesso nas provas também. Geralmente, quem participa de uma prova é o ano inteiro competindo. Então, uma vez está lá no México, aí depois vai para São Paulo, são climas diferentes também. A gente treina no calor, às vezes faz uma prova no frio. E em todas essas situações, a alimentação seria diferente? A quantidade de calorias, assim, ingerida? Porque a gente tem a fase de base, por exemplo, começo de ano, volta sempre mais gordinho, né? E aí, gordinha também, fica mais cheinha porque comeu, né? E parou de treinar. Então, e o corpo do atleta é eficiente. A gente gasta menos do que quem começa. Depois que você começa, seu corpo se adapta, ele não vai gastar a mesma caloria que ele gastava no começo. Então, a gente tem essa adaptação também, que a gente fala que é uma termogênese adaptativa, que você regula suas calorias. Então, você consegue fazer o mesmo trabalho com um pouco menos de comida, vamos dizer assim. Você torna-se eficiente. Você parou, continuou comendo igual, vai engordar. Parou de treinar, comeu um pouco mais, vai engordar também. Então, nessa primeira fase de base que a gente fala, que é no começo, está voltando, tem mais treino, aí a gente entra com a dieta, porque depois que entra para a fase realmente dos treinos mais específicos e no finalzinho, próximo da prova, a gente tem que garantir um aporte bem completo, tanto de caloria, de nutrientes, para que ele chegue na prova zerado. Às vezes, a pessoa fala, treina, chega na prova quebrado, porque treinou demais ou não recuperou. Mas os meus atletas, todos fazem um acompanhamento, pelo menos a cada 2 meses estão lá no consultório. Então, os próprios atletas percebem isso e não ficam longe. E é bem rigoroso. É bem certinho, eles certinho. Seguem a risca. Eu gosto de atleta por isso. Então, isso é uma curiosidade que eu tenho, que eu queria te perguntar. Você já pegou pessoas para fazer transição? Tipo assim, eu vim aqui porque eu quero fazer performance, eu quero ter um corpo melhor, quero ter mais saúde. A pessoa que sai de um sedentarismo para uma atividade física, que sai de um sobrepeso ou uma obesidade para um emagrecimento. Você deve atender isso também, não só atleta. Sim. E aí,
qual é a maior dificuldade? Porque a gente sabe, são pessoas comuns que nem a gente, que a gente não vive nessa pegada de exercício. Não, eu não sou nem de perto, entendeu? Porque eu sou normal, que nem a Carol diz. O que eu tenho aqui é porque é milagre. Gente, é milagre. Mas, assim, o que eu vejo é, assim, muita dificuldade da pessoa conseguir seguir e manter. É a Você deve constância. ter muito isso, entendeu? Porque qualquer dificuldade a pessoa deixa. Então, eu já ouvi, porque eu gosto de conversar bastante no consultório, às vezes ela vira e fala assim, não, durante a semana eu como direitinho. Aí chega, começa a contar o fim de semana dela, você descobre o que foi que aconteceu, por que que deu tudo errado, entendeu? Então, esse negócio de, tem que... durante a semana eu faço, de fim de semana eu não faço. Aí eu tirei férias, eu não quero saber de ir pra academia fazer exercício. Então, isso aí eu acho que você já teve alguém, assim, que conseguiu atingir um objetivo? Já, mas assim, às vezes, o que acontece? Quem já veio obeso, por exemplo, já com 40 anos, 30 anos, é muito tempo. Então, para você mudar a cabeça, é mais difícil. Então, a pessoa vê, no começo estimula, tudo mais, começa, compete, ou ela pega gosto e tem aquele sistema recompensa muito forte, liberação de dopamina a todo vapor, e ela não larga mais disso, ela muda realmente de vida, dá um 360 na vida dela, ou ela fica indo e vindo. Então, ela tem aquela fase que ela faz, treina para uma competição, depois ela decai de novo. Aí ela volta para o consultório, precisa perder peso. Então, ela chega a virar um atleta, ter uma alta performance, ela consegue participar de provas. Consegue. E aí... o corpo é fantástico. Para de fazer prova, ela cai de novo. Aí ela faz a prova, ou ela treina para uma prova específica, depois ela simplesmente cai de novo. Aí para de treinar, aí depois volta de novo. É como se fosse um ex-viciado, assim, sabe? Com essas recaídas. Com a comida... Reabilitação atrás de reabilitação. E aí, vamos falar no universo feminino, que o tema do podcast é esse. Acho que homem não entra nesse mérito. Tem alguma mulher que você acompanha há muito tempo, há vários anos que faz isso? E se tem, você percebe que a cada ano que passa, essa melhora, essa recuperação, essa volta dela vai ficando difícil? Até por conta de a gente envelhece, a gente sabe que vai ficando muito difícil, vai mudando muita coisa. A hora que a gente entra na menopausa, daí o negócio é muito diferente. E aí eu acho que isso está muito ligado a essa capacidade de regeneração, de adaptação, de conseguir, de ser mais fácil, né, voltar. As mulheres, por exemplo, que eu atendo, a maioria não. É uma ou outra que tem essas recaídas, assim, que nem você falou, de final de semana, alguma coisa assim. Mas, pelo menos, mantém o treino. Porque elas já chegam falando, treinar, tô treinando direitinho, mas a dieta... E aí a gente vê que a dieta é fundamental no processo de emagrecimento, de recomposição corporal, de você ter uma menor gordura e uma melhor massa muscular. Então, assim, não é o treino só, não adianta só treinar. Tem que ter a dieta associada para você ter a parte tanto de estética como de performance também. Senão você vai lá, participa, termina uma prova. Agora, quem é mais competitiva, essa característica de competitividade eu tenho muito lá no consultório. Acho que é por afinidade, né? Eu sou muito competitiva. Então, as pessoas que eu atendo, a maior parte são. Então, assim, ninguém quer perder. A mulherada é assim, ninguém quer perder. Chega lá e fala, quero dar na cabeça de tal. É desse jeito. Eu só escuto e fico quieta. Dizem que a gente atrai um perfil de gente que puxa, né? Então, assim, por ser competitiva, fazem certo. Entendi. E estão sempre acompanhando, sempre fazendo, sempre melhorando. E as mulheres, assim, que eu atendo, às vezes, de 50 anos, estão dando show nas meninas de 20, 21. Eu vou chegar uma no circuito desse jeito. Você já dá show, né? Já. As menininhas de 15, 20, 30. Ô, Carol, desculpa. Não, mas eu falo, é legal essa mentalidade, porque são mulheres que já estão num auge profissional legal e estão se dedicando totalmente à parte de corpo, de uma outra experiência também com relação a essa parte do esporte. Porque o esporte também é uma experiência mental, né, muito boa para a gente se fortalecer em qualquer área da vida, né? Carol, e é mito ou verdade? Dieta 70% e treino 30% para o sucesso.
Eu acredito que sim. É. Se for com relação à estética, 70% dieta e o 30% do treino. Agora, com relação à performance, eu falo que é meio a meio ali. Meio, né? Porque você pode comer um chocolate antes do treino, se Porque for pedalar 90 quilômetros, você vai queimar. Então, não é tanta qualidade. É claro que você tem o fator inflamatório do alimento e tudo isso, mas isso não vai te prejudicar tanto na sua performance. Não, se você botar eu pra tomar uma latinha de leite condensado, eu tô ferrada, porque meu treino não dá pra isso. Mas se você der uma pra Carol, o negócio vai que é uma beleza. Você falou de leite né? condensado que passei para uma paciente. Ela vai fazer uma prova de bike. E assim, são mais de 100 quilômetros, mais de 1.000 de altimetria. Então, tudo isso a gente tem que saber. A hora que a pessoa chega e fala isso no consultório, você não compreender o tipo de prova que ela faz. Por isso que o que eu puder de experiência, de passar por provas, eu tive. Então, eu já sei como que é tal você prova. Acaba trabalhando também de acordo, baseado no que você teve, que você experimentou. Uma experiência sua. Nessa vivência. E isso traz para o paciente uma confiança, uma credibilidade, uma autoridade da minha parte também para eu poder falar, faz isso que vai dar certo. A pessoa acredita, capta aquilo e faz. E dá certo. Porque a gente já teve tudo isso. E aí a gente estava falando do leite condensado, né? Ela não gosta de gel de carboidrato. Eu passei jujuzinho de leite condensado, porque ela ama leite condensado. Lá. E dá certo. Achou um jeito de colocar na Ela é o dela quê, leite Carol? condensado. Ela é ciclista. Ciclista. Talvez vire ciclista. Ela quer comer o leite Vou começar a condensado. pedalar, né? Vou começar a pedalar, galera. Ô, Carol, e deixa eu te fazer uma pergunta, assim, é uma dúvida pessoal. Tem diferença, por exemplo, se eu tiver uma deficiência para ganhar perna, existe essa... como é que eu posso falar? Essa variação, essa diversidade de biotipo, não é nem de biotipo. Eu quero saber do cardápio mesmo. Você quer saber se muda a dieta, por Exato. exemplo. Por Eu exemplo, quero nos focar dias em glúteo e perna, a dieta é uma. É isso. Eu quero focar em glúteo e perna. Então, nos dias que eu treino glúteo e perna, eu... Come mais. Exato. Isso é interessante. Mas, assim, também tem que ver como é seu treino de musculação. Eu sempre pergunto para o paciente, porque os pacientes, eles superestimam o treino, acham que treina muito, e subestimam o que come, acham que come pouco. E na hora que a gente começa a perguntar e vai vendo, então, assim, tem paciente que eu realmente sei que treina direito, conheço personal e tudo mais. Mas se o teu treino não for bom, se o seu treinador não for bom o suficiente para estimular teu glúteo, tua perna, na amplitude, não é só a alimentação. A alimentação conta muito nesses dias. A gente vai criar, sim, um superávit nesses dias. Então, a gente faz dieta separada. Então, tem, sim. Até dos dias, por exemplo, que pedala, corre na mesma sessão de treino. É diferente do dia que você pedala de manhã, corre no final da tarde. Então, a gente tem esse tempo de recuperação. Então, tudo isso são estratégias. E demora muito mais, às vezes, para fazer um cardápio de um triatleta, alguma coisa. Eu falo, eu tenho a prática, é mais rápido para mim. Mais do que, por exemplo, um praticante de musculação. É mais simples. É mais simples. Você faz um dia que você treinar mais forte, com alta intensidade, músculos maiores. A gente vai ter uma demanda energética maior. E o que é que você quer crescer, a gente faz esse superávit, mas se não, é mais fácil equilibrar a dieta no treino de musculação. Entendi. Adorei. Ela já está interessada. Eu marcando. É o conjunto. Mas eu tô treinando. É o personal. Eu tenho a personal execução bom. do movimento. Também executo lá embaixo. Então... Mas eu achei interessante, porque quando a gente vai para esse lado do atleta, então, eu acho que é importante saber o tipo de atividade que ele faz, a duração e a intensidade para você prescrever alguma coisa pré, durante e pós-treino. Então, a gente sempre... É muito do feeling do paciente. Qual treino você cansa mais? Quando está iniciando, ainda não tem essa questão, assim, mas depois que já está treinando há muito tempo... Já sabe, estou em Z4, estou fazendo tiro, Aí a gente consegue fazer já a recuperação tem que começar a recuperação antes, durante, depois, e não para essa recuperação, né? Porque não para de treinar, sábado e domingo são os treinos maiores, no máximo... Não tem dia útil, dia que não o dia off, vai fazer um pilates, ou vai soltar na piscina, então o músculo continua em atividade.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado para você não afundar um atleta ou causar uma lesão, porque se treinar em baixo carboidrato ou baixo glicogênio muscular, tem maior chance de ter lesão. Então, tem que ser tudo respeitado e com a planilha. Às vezes, é muito mais difícil para mim quando você chega e não sabe, treino, vou lá, treino isso, aquilo, ou treino, saio para correr. É muito mais difícil para mim, porque a gente não sabe a intensidade que você está treinando, não sei a tua condição, teu condicionamento físico. Então, às vezes, também eu consigo conversar com o personal. Isso que eu ia falar. Eu acho que, então, todo personal tem que bater uma conversinha com a nutricionista para fazer trabalho junto. Porque aí você vai somar resultado. Você tem isso bastante de ter contato com os personagens, ou Carol? Tenho sim. Até com relação, assim, a própria pessoa, assim, quando eu sei que a pessoa já treina, a gente já... Eu nem perco tempo de conversar com o personal. Mas quando eu vejo que não está tendo também resultado, eu mando uma mensagem, eu falo, tá suplementado, tá assim, assado, por que não tá? Então, às vezes, é o treino, aí o personal fala, olha, ele não tá conseguindo, ela não está conseguindo executar com amplitude, ela tem esse tipo de limitação, até para eu não exagerar na dieta, porque, às vezes, ali, para o meu cálculo, a gente faz estimativas, né, de gasto calórico. Não é algo muito exato. A gente tem uma certa estimativa, mas tem que falar com o personal, sim. Ou então falar, o que aconteceu esse mês? Aí ele já dedura o cliente, já fala, não veio com frequência, treinou tantas vezes na semana. E realmente, treinou 2 vezes na semana só. Então, não tem que esperar um resultado legal se você não está com a constância também. Então, eu converso, sim, falo, a dieta está desse jeito. Tem cliente que chega, paciente que chega, que quer. Eu quero emagrecer. Mas com o treino que você está fazendo, não tem como eu tirar comida. Então, você conversa com o seu personal e fala que se eu fizer uma dieta para emagrecimento, você vai ter que mudar a tua intensidade de treino. Porque senão não vai adiantar. Porque a pessoa acha que quanto mais ela treina, mais ela ganha massa muscular. E, na realidade... Às vezes é o contrário, né? É a comida que vai fazer você ganhar massa muscular, não o treino. Então, porque entra em catabolismo, né? Durante ali do teu treino, você está quebrando o músculo. Você vai reconstruir na dieta. E aí, se eu não der comida, não vai ter massa muscular. E aí, a pergunta que não quer calar. Essa ingesta calórica tem que ser antes ou depois do treino? Porque isso é uma dúvida que todo mundo tem e cada um acaba falando uma coisa, né? Assim, com relação ao atleta... eu sempre preconizo a refeição anterior. Para você fazer glicogênio muscular, você leva um tempo. Para ter um aporte. Então, assim, não adianta... Ele só vai a hora que ele consumir alguma coisa ali só para manter uma glicose, uma tensão, um foco melhor. Quanto tempo antes? 4 horas antes. Tá. Para conseguir fazer o glicogênio muscular. E a reconstrução? E aí, o pós-treino, eu bato muito em cima no pós. Porque você pode treinar em jejum, você pode treinar em baixo carboidrato, dependendo do treino que você faz... Só que o pós-treino você tem que consumir. E assim, quanto mais treinado o atleta ou a própria com relação à musculação, menos treinável, né? Então, a gente sabe que vai tendo menos microlesões, né? Que a gente não consegue romper tanto. Então, assim, chega um momento que é aquilo. Estabiliza, não vai mais. Então, mesmo assim, então você não precisa ficar colocando mais comida, senão a pessoa começa a ganhar gordura. Esse é tudo meio que um feeling no consultório. Às vezes você chega, eu quero ganhar perna e glúteo, só que você tem gordura abdominal. Se eu te loto de carboidrato, talvez você aumente a tua gordura abdominal e não vai nas pernas. E aí? Sério? Aí você acaba com a nutricionista. Né? A culpa foi dela que me passou essa dieta Tudo isso pra horrenda, comer. tá vendo? Onde já se viu? É engraçado. A minha personal fala que eu fiz o caminho oposto da maioria. Porque o que eu fiz? Eu precisava emagrecer, que eu era sobrepeso. Botei a bicicleta ergométrica no meio da sala todo dia. 30 minutos, 40, 1 hora. Assim, era raro um dia que não fazia, né? Aí eu emagreci. Só que assim, despencou tudo, né? Aí eu cheguei nela, eu falei assim, Josi, corrige, vamos dar um jeito, porque eu tô toda plácida mas agora. você chegou uma tela em branco, né? Acaba então, sem. Mas é o que a maioria faz.
É? Não é só você, não. A maioria faz isso. Chega lá e já tá com flacidez, já tá com... Tá tudo... Ah, eu achava que era o contrário. Eu achava que ela ia pra tentar perder peso, entendeu? Ou então, é que nem a maioria fala assim, eu tentei emagrecer um pouco pra vir em você, mas não consegui. Sério? Eu não falo, não precisa tentar emagrecer antes, porque eu vou passar menos vergonha. Então, tem uma questão também disso. Que a pessoa, às vezes, quer mostrar o resultado e também não consegue. Então, a gente tem que avaliar tudo o que está acontecendo com essa paciente. Então, por isso que eu fico... A minha consulta, no mínimo, é 1 hora. Não tem como você ficar 10 minutos com o paciente, conhecer ele. Não tem como. Às vezes, na conversa, você já saca alguma coisa da pessoa. Eu sou muito assim também quando eu atendo. Às vezes, um jeito que ela fica, um gesto que ela faz, vai te dizer alguma coisa. Que aí você já começa a ver como que é mais ou menos a personalidade dela. Ela deixa escapar alguma coisa, porque aí você está lá, às vezes, fazendo sua prescrição ou fazendo seu prontuário, você começa a perguntar do marido, do filho, do papagaio, do cachorro, aí ela solta, entendeu? Porque esse fator emocional no ambiente atrapalha ou ajuda, Com né? certeza. Então, muda muito. Sim. Então, você começa a ter essa sacada também. Eu acho bem bacana. Com certeza. Eu costumava falar, quando eu atendia, que eu tinha paciente que pagava pra mentir. Tem paciente Que não, mentiu sério. pra você que não deveria Tem mentir, paciente que paga pra mentir. Não sei se esse é o seu caso também, Carol, de gente que vai não, lá a maioria e... já chega e já fala, eu vou falar o que aconteceu. Porque eu sou muito... Eu deixo muito à vontade, né? Eu não sou... Os pacientes criam até um vínculo. Eu tenho umas que eu acho que me escondem alguma coisa, que depois eu descubro, tá? Porque a gente sabe que uma hora aparece. Mas o que eu gosto de perceber também é que hoje a ansiedade está lá em cima, né? Todo mundo quer resultado para ontem. Desde a pandemia, né? Começou, acho que muito pior do que era. Então, todo mundo está tudo muito acelerado e quer, assim, começou faz 15 dias e já quer ter perdido os 8 quilos que ganhou em 2 anos. Eu sempre falo, esquece, isso daí não vai acontecer, você está fora da realidade. Mas quando acontece isso, eu dou uns pitacos também um pouco no treino, porque meu marido é personal. Então, a gente conversa muito com relação a isso. Mas tem paciente que chega desesperada para emagrecer. E aí está fazendo 2 vezes musculação, um pilates, alguma coisa. Eu falo, vai fazer aeróbico. Porque vai gastar mais. Ela vai se sentir melhor, vai dar um up no começo. Aí depois a gente estimula de novo a continuar com a musculação. Porque eu defendo fielmente a musculação como melhora na tua recomposição corporal. Não tem nada que mude seu corpo se não for musculação. Só que você precisa de um gasto calórico também. Então, quem gosta de comer final de semana, dar aquela exageradinha, tem que fazer aeróbico todos os dias, de preferência. Mas se não conseguir, comece, né? Eu não quero comer, então, porque eu não gosto do aeróbico. Carol, recomendado, assim, por dia, em relação a tempo de aeróbico? Já tinha... Antes era 150 minutos, né? Por semana. Por semana. Agora já está 300. Não acredito. Meu Deus. Misericórdia. Agora eu não vou comer de jeito nenhum, porque eu não quero fazer esse tal desse aeróbico. 300 minutos. Mas, assim, quando a gente pega a parte da epigenética, a gente vê que são vários genes silenciados. A gente fala silenciado, mas não é o correto, né? Mas modulados para não se expressarem tanto com relação a diabetes, a parte energética... e tudo isso você consegue modular com um simples exercício físico. Então, seriam 300 minutos aí que a gente conseguiria também modular esses genes. E isso é fundamental para que você não volte a ganhar, porque quem tem a genética, se você não cuidar via alimentação ou via treino, vai voltar a engordar naturalmente. Faz parte, né? Não adianta, parece não, vem na memória celular dela isso aí, que E vai ser a mulher que vai ter que passar a vida inteira controlando o peso. Controlando. Meu Deus. E hoje eu tenho que passar a vida inteira controlando. Eu também. Eu falo, se eu comer alguma coisinha mais, pessoal, mas você não come tal coisa, como que você tem energia? Gente, se eu comer tal coisa, eu saio rolando. As pessoas não entendem. Se parar de fazer exercício... No sentido literal, sai rolando. Então, assim, parar de fazer exercício também, vão engordar de parar de fazer exercício. Posso comer a mesma quantidade. Vai engordar. É desse jeito. Então, tem esse fator genético. Hoje a gente já tem testes genéticos que trazem uma leitura bem profunda a respeito disso. A gente tem teste genético de colágeno para celulite, para estria, tendência à estria, tem tudo isso. Então, quem já faz esses testes, genes não mudam. O que a gente pode fazer é suplementar com algo mais específico, realmente pelo aquilo que você precisa.
para ir tentar dando uma modulada, né, fazendo a parte epigenética desses genes, algum nutriente que você não produza. Então, isso também é legal de colocar a parte da nutrigenética, né, da nutrição com que relação à genética. Você suplementa específico o que você precisa. Não é aquela receita que você sai de lá com 2 folhas de um monte disso, um monte daquilo. Na maioria a gente faz isso, que a gente vai buscando, né? Que não é todo mundo que consegue fazer essa pesquisa genética, esse teste genético, mas isso daí é fantástico, porque você vai direcionar para a Bianca, por exemplo, ela tem uma necessidade de doses mais altas de vitamina C. Isso é um teste? É um teste genético. Um teste genético. Então, genético você faz? Esse teste faz? Lá eu faço também. Você trabalha desse jeito, não Isso. é? Às vezes vem uma mulher tá tomando cúrcuma, por exemplo. Aí você faz o teste dela, ela é uma mulher que precisa de pouca quantidade de cúrcuma. Aí você vai dosando de acordo com isso. E até, assim, a gente tem um perfil que a gente pede bastante lá no consultório, que chama 4P. Então, a gente vê tudo. Risco cardiovascular, parte de pele, que é o skin. A parte, qual é o tipo de treino que é melhor para você. Até o treino. É claro que a gente olhando, por exemplo, para a Clícia, para mim, a gente já sabe. É treino de alta intensidade, força, tá tudo mais característico nos tipos de fibra da pessoa. Ganha massa muscular fácil. Só que a gente, como já vem, a gente já fala, ó, você vai se dar melhor em tal treino. Teu corpo vai melhorar e vai modificar com tal treino. Ou não, tua capacidade de resistência é maior, pode ir para triatlo. É claro que isso não impede de você tentar e ficar fazendo o que você gosta. Tá? O corpo vai se adaptando. Só que às vezes você não tenha tanta performance por isso, pela parte genética ali. Mas tem, por exemplo, de parte de colágeno. Se você tem mais enzimas que degradam o colágeno, você vai ter mais flacidez. Se você já sabe disso agora, você já começa a se suplementar. Você vai fazendo uma poupança de colágeno, vai cuidando. Mantendo a quantidade de proteína adequada no dia. Tem paciente que não faz termogênese, não produz mitocôndria. Não tem o CP1, não tem várias coisas ali geneticamente que não vai conseguir fazer as casinhas de onde a gente queima gordura, onde a gente produz energia. Então, tem nutrientes que fazem isso e tem também treino. É treino, jejum, ajuda muito a produção mitocondrial. Então, é tudo isso que aí durante a prescrição a gente já consegue colocar. Eu peço muito quando vem, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Você pede o exame, a pessoa junta, faz, dá um jeito de fazer, muda. Mas faz uma diferença. Faz, enorme, começa a ganhar massa muscular, perde gordura, é totalmente diferente. Porque aí você vai prescrever a dieta de acordo com, baseado no teste. Também. As características É igual aquele da lance. pessoa, né? Não posso comer carboidrato depois das 18? Tem paciente que não pode. Tem paciente que tem resistência insulínica gritando. Que faz isso. A pontinha assim, ali, ó. Qualquer coisinha que come já faz um pico, né? Então, tem que fazer o jejum a partir das 18 horas. E quem começa e segue isso e não come o carboidrato, emagrece, fica bem. Então, aí você entrou num outro assunto que eu queria que você falasse, que é a história do jejum, né? Tá muito em dia jejum e a gente sabe que tem tipos diferentes para funções, finalidades diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, não sei se você conhece, Bi, a questão tanto do jejum intermitente, para perder peso, para emagrecer, o que você acha? E a questão da faxina, da limpeza da casa, entendeu? A nossa faxina metabólica e a melhora da resistência insulínica. Eu comecei a fazer jejum em 2012. Você faz jejum? Faço, jejum já é natural, mas eu comecei a fazer mesmo, estudando mais a fundo em 2012. Eu comecei meu Ironman em jejum. Você foi fazer em jejum? Eu fiz em jejum, mas eu tinha colocado, eu não estava em baixo glicogênio muscular, eu estava em jejum. Tem paciente que não consegue treinar com o estômago cheio. Eu sou uma. Tem que fazer jejum. Agora, o jejum intermitente, que você fica 16, 18, 24 ou 36, tem jejuns maiores que isso, que a gente tem o benefício no sistema imunológico, um reset de células natural killers, que são células do sistema imunológico. Então, isso é fantástico. Eu tenho paciente idoso, de 80 e tralalá, que faz jejum de 24 horas uma vez por semana. Mas não para emagrecer. Não para emagrecer, para manter a saúde. Para emagrecer, então. Mas todos... Eu gosto também, porque melhora a resistência insulínica, você equilibra seus hormônios e o nosso corpo é intermitente. A gente tem luz, a gente tem escuridão. A gente tem vitamina D, a gente tem melatonina.
Cada hora é um hormônio que está regulando o nosso metabolismo, né, a parte do nosso relógio biológico. Então, a gente tem até a crononutrição. Sim. Qual é o timing do nutriente correto, em que horário, que hora que eu como uma maçã, então, assim, que hora que eu como um alimento que tenha tirosina. Tem isso também, tem a crononutrição. Então, assim, a nutrição, ela é gigantesca. É uma salada mista que a gente tem que pegar o paciente e começar a fazer essas estratégias. Jejum não é dieta, jejum é estratégia. Então, você pode manter uma dieta e fazer 2, 3 vezes na semana o jejum intermitente. Não todo que dia. hoje está chamando de TRE, que é um tempo de restrição energética. Ou tempo de restrição sem comida, TRF, sem food, né, que é em inglês. E aí, verificaram que é a mesma coisa que o jejum intermitente também. Então, assim, para emagrecimento, depende das calorias que você vai consumir ao restante do dia. Mas para regular o seu metabolismo, os seus hormônios, o teu relógio biológico, a tua parte de resistência insulínica, é fantástico. Eu tenho experiência no consultório, assim, de vários pacientes. Eu mesmo emagreço muito rápido com o jejum intermitente, emagreci. Na época, em 2012, ninguém não ouvia falar em jejum intermitente. Porque é mais novo isso. E aí eu fazia uma salada mista de protocolos em mim, com jejum intermitente, treino em jejum, e aí para ver como que o corpo funciona. O começo é horrível, você acha que você vai morrer, que você vai ficar sem energia, mas aí o teu corpo, ele tem que se adaptar àquilo. Ele tem gordura aí, ele precisa queimar essa gordura. Como que ele se adapta? Ele precisa criar mecanismos que tem também vias genéticas, então ele precisa ir lá na célula e falar, produz tal coisa aí, porque eu não tenho carboidrato, eu preciso queimar essa gordura. Ele cria mais enzimas que queimam gordura, ele cria mais casinhas de queima de gordura para te dar energia. Então, se eu ficar 12, 20 horas em jejum, eu não vou ter dor de cabeça. Uma pessoa que está acostumada a comer de 3 em 3 horas, vai estranhar, vai falar, vou morrer, não sei o quê, mas o corpo depois ele se adapta e ele te fornece energia. A diferença, por exemplo, para um atleta que numa prova vai usar carboidrato, se ele tiver feito uma estratégia de jejum, ele consegue, eu falo que ele vira um total flex. Ele tem mais enzimas que fornecem energia a partir de gordura e tem o carboidrato disponível ali. Então, ele consegue captar a energia de 2 vias com mais eficiência. Não que o outro não faça, mas quem já está em jejum ou já está adaptado ao jejum intermitente consegue fazer isso eficiente, mais rápido. Então, eu sou a favor de jejum. Então, tem muita gente que me procura por causa do jejum e sabe que eu sempre fiz jejum. E depois que eu fiz, assim, é muito natural você continuar fazendo. É claro que perto de prova, eu começo prova em jejum, porém, no dia anterior eu tô com o tanque cheio. Mas acaba sendo um estilo de vida, eu acho, né? É um estilo de vida. E aí, a questão do jejum, então, para perda de peso, você tem uma estratégia de jejum... Associado a déficit calórico, sempre. Porque senão não tem a perda de peso. Porque tem gente que faz jejum, a hora que quebra o jejum, come de tudo e mais um pouco. E aí, realmente, fiquei 24 horas em jejum. A hora que ela quebrou... Não emagreci nada. É assim. Comi pelo dia que fiquei sem comer, né? No meu caso, eu faço jejum, mas eu mantenho meu peso. Porque eu como pra me manter. Tá vendo? É o que eu faço. Você come meio mamão por dia e só janta? Como é que você faz isso? Do mesmo jeito que é jejum, preciso ficar 1 hora sem comer, né? E assim, tem o que a gente fala entre as refeições também. Você pode... hoje a gente sabe que o jejum mais eficiente é você ficar das 4 horas da tarde, das 16 horas, até as 8 horas do dia seguinte. Seria o mais eficiente. Só que é mais complicado. Quem trabalha, chega em casa cansado, acaba pegando na comida um aconchego, né? Então, precisa comer, ou então não deu tempo de comer ao longo do dia. Mas o mais eficiente, até para questões de menopausa, já saiu estudo com relação para mulheres que querem engravidar, porque isso vai regular a parte hormonal. Mulheres em sobrepeso, com ovário policístico, o jejum seria a partir das 16 horas e volta a comer às 8 da manhã. E come todos os dias, Carol? Há pelo menos 5 dias da semana. Mas esse jejum é tranquilo, né? Você não vai sentir, porque você vai parar de comer no fim do dia e vai comer só no outro dia, hora que você acordar. Então, assim, a maioria das pessoas não tem uma atividade exagerada no período da noite. Não, isso é um caso à parte. Você foge da casinha também. Você fala de mim, mas você foge da casinha. Então, acho que acaba sendo realmente mais tranquilo de se fazer isso daí, né? Então, parece que não sente falta de comer de alguma coisa.
E isso você vai se adaptando depois. A fome vai diminuindo, você não está comendo à noite, você não está estimulando tua insulina à noite, que é um horário errado. Que é um horário Não está dando ruim. pico de cortisol, não está com sobrecarga hepática, ali, fígado funcionando. O fígado não tem que estar funcionando no horário da noite. Você precisa também produzir GH na parte noturna. E quem come à noite, que jeito que produz GH? Então, ai, tô ferrada, então. Então, devia parar de comer até de noite. Tem que começar a almoçar e parar Não de tem jantar. horário. Então, e essa caloria sendo distribuída sempre no café da manhã, no almoço, é o que traz melhores resultados para as partes hormonais. Mulheres com síndrome do ovário policístico tem estudo e para pré-menopausa Para e menopausa, menopausa. saiu sobre jejum intermitente na menopausa. Porque, assim, a hora que a gente entra na menopausa, a gente começa a fazer uma resistênciazinha insulínica também, né? Porque não adianta, a parte metabólica, endócrina, fica tudo muito diferente. Então, já é o natural da mulher começar a ter uma resistência insulínica pelo fato de estar menopausada. Né? Ela tende a ter esse tipo de alteração. E aí vem a questão de queda hormonal, onde ela tem uma mudança de distribuição de gordura corporal, e aí essa mudança de distribuição da gordura corporal, para falar, claro, junta gordura na barriga, né? Que é uma gordura ruim, que vai levar a uma resistência insulínica. Olha, então, como que fica tudo ali entrelaçado. É uma teia o negócio. Você não consegue separar uma coisa da outra. Por isso que eu falo que tudo nessa vida é um conjunto, entendeu? O relógio só funciona se tiver engrenagem. toda a engrenagem funcionando. A orquestra só toca... Então, eu às vezes dou muito isso de exemplo, né? Que eu acho que é fácil de entender. Se um instrumento da orquestra desafina, o som vai sair legal? Não, não vai. Se uma engrenagemzinha do relógio parar de funcionar, o relógio não vai funcionar, né? Então, a gente é muito assim... Então, acho que tem muito a ver esse estilo de vida saudável com alimentação, atividade física e a parte hormonal. O homem não sente tanto, né? Não. Olha que sacanagem, porque eles envelhecem e continuam praticamente do mesmo jeito, e hoje cada vez mais nova, mulher nova entrando na menopausa muito cedo. E a gente tem mais da metade da vida pela frente num meio seco, árido, sem hormônio. Então é extremamente injusto isso. Eu acho que a gente tem que cuidar sim. Tem que cuidar, tem que repor. Sempre, às vezes as pacientes perguntam, qual que é a tua opinião? Por estar sempre mais próxima, eu falo, gente, vocês têm que se sentir bem. Isso não existe de que acostume-se, é isso que você vai ter que enfrentar. Porque eu já escutei isso de muitas pacientes que trazem, falam, mas meu médico falou que isso é normal. Eu falo, não é normal você ficar mal. Você tem que se sentir bem. Então, você tem que procurar médicos como a Clícia para poder te dar todo o suporte para você passar por essa fase se sentindo bem. Né? Porque a nutrição, às vezes você vem buscar na nutrição, que é algo que eu não vou poder te dar. Eu vou te ajudar, mas eu não vou poder te dar energia, disposição, vitalidade, que é algo que o hormônio estava dando. Então, precisa repor a parte hormonal. E, às vezes, elas chegam com todos os exames. Ah, mas meus exames estão todos normais. Mas, a hora que você olha... Depende esqueceram do seu de olhar, olhar, né? Depende do seu olhar. Tanto para você ver o exame, quanto para você ouvir, né? Ouvir, não é escutar. Ouvir a queixa da mulher. Então, isso é uma coisa que eu falo muito também. Elas chegam assim, ó, meus exames estão aqui tão bons. Eu falei assim, ó, eu não quero ver isso. Isso aqui é a última coisa que eu vejo. Como que você tá? O que melhorou, o que ainda tá ruim? O exame é a última coisa que eu vou ver, entendeu? Eu acho que isso modificou mesmo. As pessoas olham o exame e esquecem de olhar o ser dono humano. do exame, Não olha como que tá a gordura abdominal, mas minha insulina tá boa. Mas olha essa gordura abdominal. Eu tô com dor no corpo. Deve estar com resistência insulínica, inflamação. Não levanto da cama, não tenho disposição, sabe? Não, tá tudo ótimo, mas os seus exames estão ótimos. Então, assim, tem gente que fala, mas não vai pedir exame? Não, nem precisa. Né? Você quer já medicar só de olhar e conversar, né? Você tem que pedir exame, porque senão não dá certo, a gente não sai contente. Ô, Carol, uma dúvida sobre o jejum. Quando a pessoa faz o jejum com o intuito de emagrecer, ela perde primeiro a gordura ou o músculo? Porque eu já ouvi falar você perde isso. água. A primeira coisa que vai é a água, porque geralmente você vai fazer vai murchar. Até no qualquer tipo de déficit também, de low carb, outra coisa, porque a gente reduz o carboidrato ele carrega água com ele. Você vai perder líquido, tá?
Então, o pessoal fala muito também da cetogênica. É a água que vai embora. Por isso dá cãibra e tudo mais. Isso daí depois Sempre primeiro é água. é água. Então, primeiro vai a água, aí depois, sim, começa a perder. E a questão de manter a massa muscular, quando, por exemplo, você perdeu 10 quilos, se desses 10 quilos, 3 quilos for músculo, ainda você está num emagrecimento saudável. A gente conta como 30% de perda muscular, ainda sendo dentro do aceitável. Não mais que Não isso. mais que isso. Se você fez ao contrário, alguma coisa está acontecendo de errado, não só na dieta, legal mas... o que você está fazendo. Ou é o treino exacerbado também, que às vezes a pessoa acha que treinar, vai perder também parte de músculo, vai perder balança. Para o atleta, balança é importante, porque ele vai carregar aquele peso, ele vai ter que correr com aquilo e tudo mais. Mas, se você quiser estética, isso não é interessante, perder massa muscular, tá? Entendi. Então, eu acho que eu vou começar a fazer jejum. Era mais uma dúvida sobre o teste epigenético. É correto? Epigenético ou genético? É genético. Teste genético. Genético. Tá. Nesse teste genético, como ele é feito? A gente pode fazer via sangue, depende do laboratório. O laboratório que eu trabalho, ele é da Eurofins, é do Centro de Genomas. A gente faz você pega um suave e faz uma raspagem das suas células de gengiva, coloca no tubinho e manda para eles. Chegando lá, eles demoram em torno de 30 dias úteis para reenviar os resultados. E aí são 60 folhas de resultados. Antes de você voltar, o teste vem para mim, vai para você e vem para mim. E aí eu faço tudo o que você precisaria e quais, por exemplo, tem lá. Tem até do Alzheimer, tem de colesterol, tem de vitamina D, B12, ácido fólico, estrogênio, receptores de beta-estrogênio. Então, tem tudo isso que a gente vai verificando, que aí, hora que o paciente, você conscientiza ele que ele pode ter um câncer de mama, que ela pode ter um câncer de mama, para ela mudar o estilo de vida. Porque a hora que ela chegar na fase de repor hormônio, e aí, ela não vai repor? Vai ficar mal? Então, eles têm mais medo de usar hormônio do que de continuar num estilo de vida ruim, de estar acima do peso, sendo que hoje a gente já sabe, o mundo inteiro sabe que o principal fator de risco para câncer, principalmente o de mama, é a obesidade. Então, depois que você se conscientiza de tudo que você pode ter, eu falo que é muito melhor. A pessoa vira a chavinha mesmo, fala, opa, deixa eu cuidar. Eu posso ter Alzheimer, eu posso ter um infarto, eu posso ter... Então, assim, são várias coisas. E aí, a suplementação de vitaminas, com relação à flacidez, colágeno, até tem de lesões de osteoarticulares também. Então, isso a gente vai conseguindo fazer uma suplementação mais específica, mas a base é atividade física e dieta. Não tem outra base. É atividade física e dieta. Não tem outra solução. Não existe solução, não existe um remédio milagroso. Você vai prolongar as doenças que talvez viriam com você com 50 anos, só vão chegar realmente lá nos 90, que era o que acontecia com os nossos avós. Né? Só chegava um câncer, só chegava uma doença, um infarto com 80, 90 anos, porque a qualidade alimentar era outra, era muita atividade física, não era treino que a gente fazia, mas era atividade física de andar. Né? Eu lembro que minha avó pegava os filhos e vinha de Schmidt até Rio Preto a pé grávida e voltava. Então, assim, era uma atividade física intensa na roça. A sua rotina do dia a dia, nosso gasto energético diário básico era muito mais ativo do que, às vezes, hoje, que eu faço exercício 4 vezes na semana, entendeu? Com certeza. O pessoal se movimentava mais para fazer as coisas, né? Então, tinha essa modulação um pouco dos genes, deixava, né? E outra, era uma alimentação melhor também, né? Era diferente, não tinha tanto agrotóxico. Hoje a gente vê várias síndromes, várias coisas acontecendo também, até questão de fertilidade, que a gente sabe que tem os disruptores endócrinos, que são metais pesados, agrotóxico, está muito poluído o nosso ar. E a obesidade também tem uma causa de poluição. Até onde o ambiente que você mora, se você mora perto de rodovias, tem tudo isso que interfere com relação a metais pesados, porque eles vão ocupar lugares de hormônios também. Sim. E enquanto você estiver intoxicado, às vezes você pode repor hormônio, repor vitamina, não sobe nada, não dá nada certo. Aí é na hora da gente entrar também com a parte de detoxificação. Para poder e tudo isso que você está falando aparece nesse teste? Aparece com relação aos seus genes e depois, que nessa questão dos disruptores, a gente pede exame de sangue ou de saliva também,
Sempre, se um está mais alto, tem que fazer o detox para o restante, na hora que você for entrar com a suplementação, fazer um efeito bacana. Eu vou citar um exemplo que eu lembrei que veio à tona. Vocês já devem ter assistido House. Sim. Uhum. E eu não sei, apareceu de novo lá na Netflix e o pacote deles, né? A gente passou um dia a TV lá. E é muito engraçado, porque, olha, na época que lançou o seriado, o que ele fazia? Ele botava os residentes de medicina para ir na casa do paciente para ver o ambiente que o paciente morava, o que ele comia, o que ele usava, deixava para descobrir a doença que o cara estava tendo. Uhum. Então, olha como que influencia muito, né? Uhum. O ambiente é obesogênico. A gente tem tudo para ser obeso nesse mundo que a gente está vivendo. Todo né? mundo, todo mundo, literalmente. Porque também, com relação a isso, ele vai fazer a modificação epigenética para o mal. Né? A gente falou de epigenética para o bem, que é a alimentação. A gente sabe que hoje, por exemplo, própolis, brócolis, são todos alimentos que já têm comprovação científica que fazem modulação epigenética, mas para o bem. Né, para te deixar mais saudável. Agora, que nem poluição, cigarro, agrotóxico, faz a epigenética para o mal, que é para te deixar pior, para te gerar, às vezes, um câncer, ou te trazer alguma disfunção hormonal também, que isso pode gerar no futuro um câncer. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? É o tudo. É parar, escutar e fazer a parte integrativa mesmo, né? Hoje, a nutrição e a parte de medicina tem que ser integrativa. A gente não pode olhar a parte só. Uhum. Senão você não consegue. Você faz o tratamento da parte, a causa está em outro lugar. Meu Deus, eu tô passada. Carol, eu não lembro o termo que você usou quando você citou que a sua avó vinha de chimítica, modulação dos genes, foi isso? Isso. O que você pode explicar, por favor, o que seria isso? Essa modulação genética que a gente fala ou você silencia genes, né, porque é atividade física que ela estava fazendo. Uhum. Então, isso durante a fase na barriga, a gente, quando faz atividade física, por exemplo, tem algumas semanas que você sabe que vai produzir as células de gordura do bebê. Então, você não vai exagerar em comer muito carboidrato. Eu aviso os pacientes também para evitar um pouco de açúcar, porque senão você cria células de gordura a mais na criança, naquela fase que você comeu mais naquela semana. É a 22ª semana da gestação, a gente faz as células de gordura da criança. E aí você já vai estimular o seu filho a ter mais células de gordura para serem mais preenchidas. Então, a tendência, talvez, dele ser... Ele pode nascer magro, mas ele é um futuro obeso se não tomar Se não conta. tomar Possível cuidado. obeso, é tipo isso. Então, quando eles faziam que nem muita atividade física, com esse estilo de vida, dormia 6 horas da tarde, acordava às 5 horas da manhã. Então, era um estilo de vida que modulava esses genes ruins, e por isso que as doenças chegavam tardiamente. E também tem a parte de alimentação, que não usava tanto agrotóxico. Uhum. Agora, com tudo isso que a gente vive, as doenças estão chegando mais cedo, a gente não está se movimentando e chega... Tem paciente com 30 anos tomando remédio para pressão, para diabetes, e na hora que você vê, você fala, meu Deus. Então, quando você coloca o exercício, você fala que você quer dizer que o exercício físico, ele pode silenciar esses genes Prolongando. ruins. Isso. E aí, a tua doença vai... Se um dia você tiver predisposição a isso, mas ela vai chegar a hora que teu corpo já não tiver mais condições de se chegar, defender. né, também, Se chegar. Meu pai tem mais de 70 anos, ele não toma um medicamento. É como se você botasse esse gene numa caixinha e trancasse a chave, que pode ser que ele nunca seja destrancado, ou pode ser que em algum momento, por conta da tua idade, ou se você teve alguma outra doença, alguma outra comorbidade, a chavinha vai lá e abre, esse gene sai e aparece, entendeu? Entendi. Eu tenho pacientes de 82, tem uma senhora de 84 que ela não toma um medicamento. Ela toma o tamoxifeno porque ela faz um tratamento que ela teve um câncer de mama, mas é alimentação e suplementação, só ômega 3, creatina e só esse tamoxifeno. 84 anos. Meu Deus. E isso é muito raro. Raro. É muito raro, porque hoje realmente a realidade lá no consultório é mulher da minha idade ou até mais nova, polimedicada. E aí, todos os efeitos colaterais dos medicamentos, você toma um medicamento, aparece outro. Outro problema. Você melhora uma Sim, aqui. coisa, piora a outra. Aí você toma o remédio para o efeito colateral do outro medicamento. E aí começa. É algo que é uma bola de neve, depois você perde o controle.
Então, a pessoa para e faz um reset de mudar estilo de vida para conseguir reduzir os medicamentos, as doses, ou às vezes toma 2 remédios para pressão, começa a tomar 1, porque melhorou o estilo de vida, a pressão já está funcionando melhor, já está entrando na estabilidade, começa a tirar. E aí, tudo isso é num acompanhamento. Eu tenho paciente que às vezes estava com remédio de pressão, ou com antihipertensivo, e aí, com uma mudança de estilo de vida, começou a pressão a ficar muito baixa, vai tirando. Aí agora usa metade de 1. Então, para quem usava 2 vezes no dia, isso é fantástico, né? E é uma economia também. Porque Sim, eu acho importante também literalmente. hoje, eu sempre aviso os pacientes, vocês precisam de um check-up de exames. Um parâmetro está relacionado ao outro. Não adianta você pegar um parâmetro no exame laboratorial e falar, não, ó, esse daqui está alto, vamos tratar, mas vamos ver o resto. Se o restante estiver legal, não, vamos ver se com mudança de estilo de vida você já não melhora esse parâmetro. Agora, se estiver tudo muito ruim, então a importância de você ter um check-up de vitaminas, de minerais, de hormônios e tudo mais, para você ver onde que está, né? Porque a gente fala que é uma teia isso. É um interligado no outro, para ver realmente de onde que está vindo, né, a causa. E tratar a causa e não o sintoma. Se você não faz atividade física, faça. O treino mudou minha vida, a atividade física mudou minha vida, o triatlo mudou minha vida. E não muda só a nossa vida esteticamente, mas muda no trabalho, em você ter mais disposição, energia, ânimo, garra. Você se sente realmente com um poder sobrenatural. E faça atividade física, durma bem, coma bem, seja feliz, porque nós, mulheres, merecemos ser felizes. Ai, que linda! Até bater palma. Carol, muito obrigada pela sua participação. Foi, assim, engrandecedor o episódio. Então, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz, agradeço o convite. E sempre que quiserem, estou aqui, Nós que porque... agradecemos. Com toda E certeza, terá Carol. assunto Assunto ainda. não falta, né? Então é isso, a Bom, gente termina esse outro episódio agora. Agradecendo, Carol, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, Até. tchau. Tchau.